Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela luz que temos recebido nesse tempo final, que tem iluminado, tem clareado, para que a visão espiritual chegue, para que Teus filhos, como águia, possam ver a luz do dia. Ajuda-nos, Pai, enquanto nós meditamos nesta palavra. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Muito bem, irmãos, vamos tentar falar um pouco sobre sentimentos. Muito bem, nós temos lido o versículo de Filipenses, capítulo 4. Todo o capítulo é interessante, porém o verso 7 me chamou a atenção, pois diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, eu queria enfatizar essa parte final do versículo, onde diz: guardará os vossos corações e os vossos sentimentos
em Jesus Cristo. Poderíamos falar muito sobre trovões, sobre revelação de mistérios, da abertura da palavra. Poderíamos falar muito sobre o ministério da terceira puxada, o ministério da terceira etapa, sétimo selo aberto. Podemos falar muito sobre esse ministério de Cristo em sua esposa manifestado. Poderíamos falar muito sobre todos esses ministérios, sobre essa manifestação. Mas eu acredito que o muito falar, muitas palavras, não adianta muita coisa se os nossos corações e os nossos sentimentos não estiverem guardados em Cristo Jesus. Acredito que nós, como seres humanos que compomos esse corpo místico de Cristo, somos pessoas que vivem na terra, que têm suas vidas, suas ocupações diárias e, consequentemente, suas preocupações, suas irritações, estresse. Como diz o versículo 7, e Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Significa que nós temos sentimentos, e esses sentimentos devem estar guardados neste Deus que excede todo o entendimento. Do coração, bem disse Jesus, procedem todas as coisas. Jesus disse que do coração, as palavras, ela vem do coração. A boca fala do que o coração está cheio, assim diz a palavra. Então, o coração, lá dentro, é que está o controle. Tem um espaço oco no coração, e o irmão Morana diz que é ali que habita a alma. O coração é um músculo. Se ele parar de bater, significa que a pessoa morreu fisicamente, não é isso? Mas você sabe que quando o coração para de bater, ele continua ali, naquele órgão que faz parte daquele corpo humano. Mas a alma que estava ali dentro, como disse o irmão Brana, naquele pequeno compartimento oco do coração, ela se retira dali. Paulo disse: quando este tabernáculo terrestre tombar, temos um outro preparado, não feito por mãos. Esse tabernáculo terrestre, o corpo que foi gerado pela união de nossos pais e veio ao mundo, mas a alma não foi gerada pelos nossos pais. A alma que habita este tabernáculo terrestre, ela não foi gerada pelos nossos pais. Por isso, esse tabernáculo terrestre herda muitas coisas de nossos pais, antepassados, avós, tataravós, que as pessoas trazem consigo aqui na terra. Não só a aparência física, nariz, boca, olho, cabelo, mas muitos outros comportamentos as pessoas herdam. Mas esse corpo terrestre, essa herança dos pais terrestres, nada tem a ver com a herança espiritual.
Pois a alma, como disse, ela não foi gerada pelos nossos pais terrestres. A alma, ela do eleito, ela é uma parte da palavra. A alma do eleito, ela é uma parte de Deus. Por isso que aquela alma do eleito, quando ouve a palavra de Deus, ela admite aquela palavra como sendo a única verdade. E ela aceita aquela palavra no dia em que ela está vivendo. E por ela vive. E a palavra se torna a primeira coisa na sua vida. Mas, num lado terrestre, do lado carnal, esse tabernáculo, enquanto vive, tem seus sentimentos. E a palavra de Deus diz, repito, e a paz de Deus, isso é interessante. Não adianta, eu creio, irmãos, que falar muito de trovões, de mistérios, se nós não estamos em paz. Se isso não traz descanso para nós. Sou seu irmão e amo você. E a palavra diz, é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não há um teólogo, não há um matemático, um químico, um físico, alguém que possa chegar a este conhecimento, esse entendimento. Deus é incomum. Ele age de forma que nós não entendemos. E por não entendermos, muitas vezes entramos, como dizem, em parafuso, né? Em confusão, por não entendermos este Deus em comum, que age de maneira incomum. E às vezes nos entristecemos porque queremos que as coisas aconteçam da forma que nós achamos que é melhor, achamos que é o correto. E aí Deus faz da forma que Ele viu antes da fundação do mundo, nos contraria muitas vezes, e nós, por não entendermos esse Deus que excede todo o entendimento, às vezes entramos em confusão com nós mesmos, não digo confusão com outras pessoas, às vezes com nós mesmos, por causa da natureza carnal e a natureza divina, a alma, que entra em choque. Paulo diz, quando quero fazer o bem, não faço. E isso é a luta diária de cada um cristão. A alma ouve 7 selos, a alma ouve 7 trovões, a alma crê, a alma reconhece a verdade, a natureza do Espírito. Quer adorar, quer servir a Deus, quer cantar, quer orar, quer estar em companheirismo, mas muitas das vezes a natureza carnal e os sentimentos e a natureza herdada de nossos pais, avós, tataravós, trazem problemas e nós nos atrapalhamos nós mesmos. Mas repito, e a paz de Deus, que paz é essa? Que Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que coisa, né, irmãos? Este Deus tremendo, soberano, este Deus que tem na mão o controle, que conhece todas as coisas. Que coisa tremenda. Você sabe, ele deixou sua glória, desceu à terra, se tornou homem para exatamente me entender, te entender, passar pelo que eu passo, passar pelo que você passa. Jesus perdeu o ente querido um dia, morando com Lázaro, sua família, seu amigo, morreu. Passou pela dor de perder um amigo. O sentimento carnal,
passou por esta fase, então ele pode entender alguém que perdeu alguém, que já partiu, esta dor do luto, porque ele passou por isso. Ele pode entender cada um de nós pelas tentações que passamos. Ele sentiu dores, cansaço, fome. Você que nos ouve agora pela manhã, filho de Deus, filha de Deus, que passou alguma necessidade um dia, passou fome, ele passou por esse processo. Talvez você diga: poxa, mas eu precisei que alguém trouxesse algo para mim, porque eu não tinha o que comer hoje. Já apareceu alguém para me ajudar. Você sabia que Jesus também, para comer, precisava que alguém desse para ele? Eu disse, mas ele era Deus. Sim, era Deus por dentro, mas ele queria passar pelo que eu passo, pelo que você passa. Se ele não tivesse companheiros, discípulos, que pudesse chegar em suas casas, receber alimentação, comer, alguém desse para ele, ele poderia sim criar, poderia fazer algo. Ele multiplicou pães, peixes e deu de comer a milhares de pessoas. Mas ele queria passar pelo processo natural do ser humano, sentimentos humanos, natureza humana, para entender o humano e se compadecer dele. Porque você muitas vezes conversa com pessoas que têm problemas, pais que têm problemas com filhos, muitas vezes, aí um pai chega e conversa com outro pai que tem problema com o filho, e ele chega e conversa, e esse pai entende a dor desse outro pai que tem problema, porque ele está passando por isso. É compaixão. Por isso, acredito que um padre não tem condições de auxiliar um casal, um pai, uma mãe. Ele não tem esposa, não tem filhos, não tem experiência. Então veja, meus irmãos, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu acredito que a perfeição, ela vem sendo moldada nesta noiva, dessa esposa de Jesus, e ela não é moldada senão por meio de sofrimentos, por meio de dificuldades, por meio de tribulações. Jesus chegou a esta perfeição como humano. Ele era perfeito por dentro, ele era Deus, mas a natureza humana, você sabe que isto é real, isto é verdadeiro. Então veja, isto vem e cada um de nós às vezes reclamamos pelas tribulações, pelas dificuldades. E você sabia que isto é necessário para nos moldar? Por que a juventude hoje é uma juventude, como a expressão que o irmão Brana usou, no tempo dele, e eu creio que nesse tempo é pior, porque é tudo na mão, é tudo fácil demais, eles não passam por dificuldades, aquelas que nós, quando novos, passamos, tudo na mão, e aí as frustrações chegam, enfim. Mas veja, o irmão Brana, na mensagem Parado na Brecha, vem falar algo interessante. Eu queria correr contra o tempo, mas veja, ele fala no parágrafo 121, porque o irmão Brana também, apesar de ter recebido o irmão Brana o ministério de filho do homem, ele era homem, ele era um ser humano,
com esposa, com filhos, e tinha como eu e você também sentimentos, certo? E como um pregador que ele era, pregando a mensagem, mostrando às pessoas, mostrando o caminho, advertindo as mulheres a não cortarem seus cabelos, advertindo os homens a se comportarem como pais, como esposos verdadeiros. As pessoas não davam ouvido e ele então entrava em desespero, porque ele sabia que as pessoas não estavam dando atenção à mensagem. E o que aconteceu? Ele perdeu os sentimentos pelas pessoas. Elas chegavam para a oração e o irmão Branham as deixava lá. E Deus o repreendeu por isso, ao ponto do irmão Branham criar um pretexto para sair do ministério e ir para a montanha e largar o povo, largar as pessoas. Mas veja, irmão, às vezes nós nos atrapalhamos com nossos sentimentos que criam certos complexos e prejudicamos outras pessoas, não somente a nós, mas as outras pessoas. Como aqui o irmão Branham estava atrapalhando e prejudicando outras pessoas por causa dos seus sentimentos carnais, que criou um complexo e estava agora tentando fugir do povo, das pessoas que não estavam dando atenção, ouvido. Ele diz no parágrafo 121 que Deus falou para o irmão Branham quando estava tentando, ter uma justificativa, falar para Deus: ó Senhor, então eu vou, se tu me disserte, tenho ouvido, tenho visto que o Senhor me chamou para ser um profeta, então se eu sou eu vou para a montanha, eu vou para a mata, porque os profetas fazem isso. Na verdade, isso era um pretexto para o irmão Branham sair do meio do povo que não estava dando atenção. E Deus falou para o irmão Branham no parágrafo 121, e ele disse: mas aquilo foram os profetas do Velho Testamento que iam para a mata, que iam para a montanha. Aquilo foi os profetas do Velho Testamento. Você, no caso, irmão Branham, você tem sido chamado para estar em um ofício muito mais alto do que aqueles profetas do Velho Testamento. Você tem mais dons do que isto. Você foi chamado para orar pelos enfermos. E Branham tentando fugir do que Deus o havia chamado para fazer, que era orar pelos enfermos. E além de orar pelos enfermos, e pregar o Evangelho. E na forma apostólica, você tem conhecimento de coisas maiores. Então o ministério de irmão Branham era superior ao ministério dos profetas do Velho Testamento, porque aqui o irmão Branham foi chamado para orar pelos enfermos, primeira e segunda etapa, com sinais, e ele foi chamado para ter conhecimento de coisas maiores que eles não viram e conheceram no Velho Testamento. E que coisas maiores são essas? Todos os mistérios que estavam escondidos na Sagrada Escritura, 7 trovões, o ministério de pedra de coroa, de filho do homem, e Branham tentando fugir de algo que Deus o havia chamado para fazer, por causa de quê? Sentimentos humanos, que criou um complexo. Prosseguindo o parágrafo, ele diz assim: e Deus falou para ele: e você tem conhecimento de coisas maiores, muito grandes dons. Ele disse: porque você espera por mim para movê-lo. Todas as vezes que você move, você está onde está o teu galardão?
Deus repreendendo o irmão Brana: onde está o seu galardão? Então eu vi, e então disse: você se lembra? Eu disse: você se lembra o que o irmão Robertson lhe disse em seu sonho? Deus falando com o irmão Brana. Ou visão que você havia feito como Moisés? Você esqueceu o sentimento de seu povo. Você se esqueceu do chamado que eu fiz a você. Você fez igual Moisés. Chegou para tirar o povo do Egito. O povo o ridicularizou, zombou de Moisés. Moisés, então, fiquem aí, estou indo. Foi para o deserto. Mas Deus queria Moisés no Egito, não no deserto. E aí Deus fala com Moisés na sarça ardente e o envia de volta ao Egito, de onde ele havia saído por causa de sentimentos humanos e complexos. E aqui irmão Brana diz que Deus falou para ele: você havia feito como Moisés. Você esqueceu o sentimento de seu povo. Você se esqueceu do chamado que eu fiz a você. Então, o irmão Brana passou por isso. Muitas das vezes, sentimentos. No 161, parágrafo da mesma mensagem, o irmão Brana diz assim: Moisés perdeu o sentimento pelo seu povo, porque eles não queriam ouvi-lo. O irmão Roy, o irmão vê o seu sonho, e agora eu não posso ir com um ministério desse jeito, até que eu sinta a diferença em meu coração sobre isso. Não importa se Deus realmente me disse, mas aquilo é aquela mudança que o irmão Roy, que vindo, algo tem de mudar. Porque eu, em meu coração, se eu vou lá para o para fora, sentindo da maneira que estou agora, eu continuo sentindo que eles deviam ter ouvido aquela mensagem. Eles deveriam ter feito isto. E eu não tenho o sentimento que eu deveria ter pelas pessoas. Isso é um profeta falando. Agora imagina eu. Irmão Brana via a coluna de fogo, irmão Brana ouvia a voz de Deus, tinha visões, Deus falava face a face com o irmão Brana. Mas como um homem aqui está passando por um processo e diz: eu não tenho o sentimento que eu deveria ter pelas pessoas, até eu poder ter aquele sentimento, não há necessidade alguma de eu ir, porque eu seria um hipócrita. Aí irmão Brana disse claramente que precisava ele realmente fazer alguma coisa, chegar diante de Deus. Primeiro passo, reconhecer que ele estava realmente precisando que Deus fizesse algo para ele cumprir o ministério que Deus o havia chamado. Enquanto ele estava tentando fugir, sair, Deus o queria lá dentro do povo. Agora, você sabe, não foi só o irmão Brana que foi chamado para fazer algo. Eu também fui, você também foi. No 173 do parágrafo da mesma mensagem, o irmão Brana vai dizer o seguinte: Deus abençoe vocês, cada um, e esperamos ver vocês em breve outra vez. Até então, vocês me fariam este favor agora, tanto aqui como através das fitas. Isso somos nós, através das fitas somos nós
que ouviríamos irmão Brana depois. Tanto vocês aqui como através das fitas, poderiam fazer um favor para mim? Vocês, irmãos, disse, orem para que Deus coloque em meu coração aquilo que eu perdi lá, naquele complexo. É tão fácil formar um complexo. Eu tive uma entrevista outro dia com meu irmão Uai, assentado ali, ou aqui, em pé, aqui em frente, um bom homem, mas formou ao redor de si mesmo um complexo, outro tipo de complexo, fez a mesma coisa. Irmão Uai pode-se com facilidade formar isto. É simplesmente obtendo-se uma coisinha em sua mente, que tudo passa pela mente, tudo vem através da mente, tudo vem através da mente, e é muito fácil criar um complexo. Irmã Brana disse para o irmão Uai, pode-se com facilidade formar isto, é simplesmente obtendo-se uma coisinha em sua mente, continuando a pensar desta maneira. Aí vem na mente um pensamento, a gente continua pensando esse pensamento, cria-se um complexo, logo então vem e manifesta os sentimentos, e aí nós entramos em confusão com nós mesmos e atrapalhamos muitas vezes outras pessoas. Então, prosseguindo, irmão Brana diz assim, irmão Uai pode-se com facilidade formar isto, é simplesmente obtendo-se uma coisinha em sua mente, continuando a pensar desta maneira, volte e examine isto com as escrituras e veja se isto é correto ou não. E então siga dali para frente ou para adiante. Quando vier esses pensamentos ruins, irmão Brana aconselha e diz, volte e examine isto com as escrituras e veja se isto está certo ou não, então siga dali para adiante. Sim, não perca, olha só, não perca o sentimento pelas pessoas. Deve-se lembrar que elas não foram feitas de serragem, elas são carne e sangue, seres humanos e uma alma. Orem por mim, todos vocês, se desejarem. Deus os abençoe. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos estar terminando de pregar. Então, irmãos, tudo isto vem através da mente humana, isto vem através desses sentimentos. Quero ler na mensagem parado na Deus sendo mal entendido, porque nós precisamos tomar como ajuda, para uma vida melhor aqui na terra. Embora o mundo esteja caindo aos pedaços, embora a moral esteja caída e não haja mais nada que possa ser feito para melhorar este mundo, mas acredito que nós, como filhos e filhas de Deus, podemos tomar esta alma dentro desta carcaça, deste corpo que herdaram de nossos pais, nossos avós e bisavós, e que muitas vezes nos atrapalham a vida com sentimentos complexos. Mas acredito eu que pela revelação da mensagem, a alma, o homem interior, pode vir de dentro para fora e explodir e sobrepor
essa natureza carnal. E esses sentimentos, esses complexos, criados por causa da mente humana, pensamentos que vêm, nós continuamos pensando. Continuamos pensando, e isso não é bom. Quando virem pensamentos ruins, pega esses pensamentos, coloca dentro do saco do lixo e dá para o lixeiro levar. Com a autoridade que Deus te deu pela palavra. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você tem poder, você tem autoridade. E use-a então. Expulse esse demônio, esses sentimentos ruins por causa de pensamentos ruins e complexos que surgem e que te atrapalham na sua vida, na sua caminhada. Na mensagem Deus sendo mal entendido, uma das coisas que nós herdamos de nossos pais, avós, bisavós, alguns perguntaram para o irmão Brana algo e ele respondeu. E veja a pergunta e a resposta do irmão Brana. Parágrafo 6. Deus sendo mal entendido, parágrafo 6. Preste bem atenção, meus irmãos, porque somos filhos de Deus. Embora seres humanos como qualquer outros, nós somos filhos de Deus. Parágrafo 6. Olha só a pergunta que fizeram para o irmão Brana. Irmão Brana, eu fui salvo e fui batizado em nome de Jesus Cristo. Mas como posso me afastar de um espírito de teimosia, o qual parece que não consigo afastá-lo? Eu creio que essa pessoa aqui estava já, como se diz, no limite. Não sabia mais o que fazer. E perguntou para o irmão Brana, eu fui salva, eu fui batizado em nome de Jesus, e muitos entre nós, no Brasil e no mundo, também foi salvo, foi batizado em nome de Jesus. Mas olha só, irmão Brana, como eu posso me afastar de um espírito de teimosia, o qual parece que não consigo afastá-lo? Aí o irmão Brana vem e responde com toda a revelação e diz: bem, meu irmão ou irmã cristã, seja quem for, agora, a maioria das vezes, quando você encontra pessoas que têm espírito de teimosia, é geralmente, o que é que causa? É geralmente um complexo que causa isto, ou herdam isto da mãe, do pai, do tio, ou avó, ou avô, ou alguém assim. E se você traçar sua vida de volta, você descobrirá lá atrás o pai, ou a mãe, ou um tio, ou um avó, ou o avô, ou alguém lá atrás também tinha esse espírito de teimosia, nesse caso aqui específico dessa pessoa. E essa pessoa estava passando por dificuldades. A irmã Brana vem e diz isto, que na maioria das vezes, quando você encontra pessoas que têm esse espírito de teimosia, geralmente é um complexo. E esses complexos, irmãos, são trazidos entre as pessoas. Aí diz: e se você traçar sua vida de volta, você descobrirá. Agora, ele diz: tenho tirado isto por experiência, sob discernimento, porque irmão Brana, quando orava pelas pessoas, na fila de oração, Deus mostrava a vida daquela pessoa, ele via a vida da pessoa. Ele diz: agora tenho tirado isto por experiência, sob discernimento,
porque tenho visto casos na plataforma, milhares daqueles que tinham aquele espírito. E a primeira coisa que você sabe, eu seguiria o curso daquele espírito através do discernimento e descobriria que ali havia um avô, ali houve uma avó, ali houve outra pessoa lá de trás, e você herda aquilo por natureza. Agora, isto é a carne que foi gerada por nossos pais. Mas, como disse, você se lembra, por dentro desta carne está a sua alma. Esta alma é uma parte da palavra. No parágrafo 47 da mesma mensagem diz: teimoso, teimosia não é de Deus. E agora, a única maneira de se afastar daquilo é que você tem que ter fé para vencer aquilo. Pois você é um cristão, você é um filho ou filha de Deus, seja quem for você, e você nunca será capaz de se firmar e repreender isto, e repreender isto, e repreender isto. É como atormentar uma cascavel. Ela está ali pronta para te picar. Se você apenas ignorá-la e se afastar dela, ela não pode te ferir. 48 parágrafo. Então, quando você sentir que você tem um espírito de teimosia, é você que tem que sentir isso, não sou eu. Eu tenho que também ver se eu tenho esse espírito ou não. E cada um de nós, individualmente, você pela internet, irmão e irmã, olhe para você mesmo e veja isso, certo? Ele diz: e então quando você sentir que tem esse espírito de teimosia, deixe a coisa no altar. Deixe a coisa no altar e creia em Deus. Que a coisa está morta e você nunca terá mais isso. E siga em frente e não preste nem mesmo mais atenção nisto. E a coisa te deixará. Aleluia, eu creio nisso. Quando você toma posse daquilo que é seu, que pertence à sua alma, quem realmente você é, você não é esse corpo, você não é esses sentimentos humanos, você não é o que você herdou de seus pais, avós, de lá de trás, você não é isso, isso é terreno, você é esta alma lá dentro, e esta alma, ela tem que herdar tudo que é de Deus, tudo que é do Calvário, tudo que é do Monte Pôr do Sol. Por isso, há esta guerra espiritual entre o homem interior e o homem exterior. Todos nós sabemos que nós passamos por essas experiências. É uma luta tremenda, diária. E mesmo quando você está dormindo, o diabo está ali te observando, já planejando como vai fazer para te derrubar no dia seguinte, já que no dia que terminou, ele não conseguiu te derrubar, mas no dia seguinte já está pronto no derredor para lhe derrubar, dar uma rasteira em você. Mas aqui está este conselho que o irmão Bana está dizendo. Então ele diz para cada um de nós: deixe a coisa no altar e creia em Deus que a coisa está morta e você nunca terá mais. O problema é que nós muitas vezes vemos ao altar e deixamos aquilo. Ou quando oramos em casa,
Deixamos aquilo, só que quando nós levantamos, pegamos de volta aquilo de volta e levamos conosco de novo. Em vez de deixar lá e sair sem aquilo, a gente deixa e volta com aquilo. Quando não, a gente quer dar uma mãozinha para Deus, dar uma ajudinha para Deus, é uma força para Deus, né? Como se Deus precisasse de algo. Não, na sua oração, você orou, entregou na mão de Deus. Esquece isso. Mas pastor, meu filho me dá um problema, ele se mete em cada confusão. Olha, eu não sei mais o que fazer. É bom saber que você não dá mais conta, não sabe o que fazer, porque Deus pode fazer, entrar em cena. Deus pode fazer algo. Aí você diz, mas eu nunca vi, eu não consigo ver ele mudar. Deixa eu te dizer algo, irmão e irmã. Você tem o direito de dizer sim ou não para a palavra. Seu pastor não lhe obriga, seu marido não lhe obriga, sua esposa não, nem seu filho lhe obriga a dizer sim ou não para a palavra. Você, por livre-arbítrio, disse sim. Isso é um direito seu, certo? Deixa eu dizer uma coisa no teu ouvido. Como é que você quer tirar o direito do teu filho, da tua filha, de dizer sim ou não para a palavra? Você quer obrigá-lo? Se ninguém te obrigou, ele ou ela tem direito de dizer sim ou não para a palavra. É uma escolha individual. Nós não podemos obrigá-los a nada. Eles escolhem ou não, como eu escolhi. Mas eu poderia dizer não. Você poderia dizer não para a palavra. Você escolheu. Ele ou ela também tem esse direito. Nós não podemos tirar dele esse direito de dizer sim ou não para a palavra. É uma escolha. E se ele escolheu uma vida errada, é uma escolha, infelizmente. Não podemos fazer nada. Simplesmente orar a Deus, entregar a vida dele na mão de Deus e deixá-lo. Brana disse: deixe a coisa no altar e creia, e Deus em Deus, e a coisa estará morta entre você, e você nunca terá mais isto. Ore a Deus. Você vai viajar? Ore a Deus, descansa, não pensa mais nisso. Vai casar? Ore a Deus, porque senão, se você casar sem orar a Deus, vai ter problema. E depois de casar, filho, não tem volta não, e até a morte separar. Ore a Deus. Tudo que você for fazer, ore a Deus e deixa no altar. Não traga de volta, deixa lá, esquece aquilo, porque se você orou a Deus e trouxe de volta, esses pensamentos vão continuar, você vai ter sentimentos, vai ser criado complexos, você continuará patinando, em vez de caminhar para frente, estará caminhando para trás, conhecendo trovões, conhecendo mistérios, enquanto deveríamos estar descansados, como a palavra de Deus diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Eu sei que é difícil, como pais, mães, avós, avós, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, mas veja, irmão Brana disse, então quando você sentir que você tem um espírito de teimosia, deixe a coisa no altar e creia em Deus, e a coisa está morta e você nunca terá mais isto. E siga em frente, e não preste nem mesmo mais atenção nisto, e a coisa te deixará. Resista ao diabo, e ele fugirá de você. Isto
afaste-se rapidamente. Então este seria o meu conselho para você vencer isto. Nós vencemos isto, nós vencemos o diabo pela fé. É assim que vencemos pela fé, é assim que vencemos todo o mal, é pela fé. Está ruim? Diga, está bom. Está enfermo? Diga, estou curado. Está triste? Diga, estou alegre. Está com problema do filho? Com o filho? Diga, eu estou vendo meu filho sendo abençoado. A gente chega a ver na casa das pessoas, é só lamentação. Só lamentação. Só lamentação. Só lamentação. A gente vê, não que a gente sabe que as pessoas querem às vezes desabafar, conversar, isto é natural, isto é bom, mas veja, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Deus, esta alma que está dentro de você, que pertence a Deus, pertence à palavra. Tome a palavra com autoridade. Tente colocar isto no altar, e esses complexos, esses sentimentos ruins, pensamentos ruins que atrapalham sua vida, a nossa, né? A nossa vida, atrapalham a nossa vida conjugal, familiar, no trabalho. Oranes, deixe no altar. Olha aqui, a mensagem em sua presença, parágrafo 20, quero terminar. Em sua presença, parágrafo 20. Porque, veja, Jesus, irmão, Ele nos compreende, Jesus nos entende. Ele passou pelo que nós passamos. E seus discípulos também tinham naturezas humanas. Parágrafo 20, presta atenção, olha só. Foi em Lucas capítulo 5, verso 8, que quando Pedro, quando ele era um homem muito teimoso, Pedro era um homem teimoso, tinha um complexo de teimosia, e um homem de grande influência, grande poder, que nós entendemos, ele era como um valentão, que eu sempre o teimoso é esse, a palavra final é dele, é dela. Porém, quando ele viu, ele era como um valentão, um notável pescador, de experiência, né? Porém, quando ele viu o milagre de Deus, realizado por um homem comum, porque Jesus, carnalmente, era um homem comum. Quando ele viu o milagre realizado por Deus, realizado por um homem comum, como parecia, o qual ele reconheceu, naquela ocasião, que isso requeria mais do que um homem para lançar todos aqueles peixes em uma rede. Aonde ele, com toda a sua educação, seu conhecimento de pesca, havia pescado a noite toda e nem mesmo havia pegado nada, mas ele ouviu alguém dizer: lança a tua rede. Ora, ele era teimoso, não obedecia a ninguém, não ouvia ninguém, e passou a noite toda jogando a rede, tentando pescar, com toda a experiência. E era um homem valentão, um homem que tinha experiência, pescador. E embora, e Deus, o Senhor Jesus apareceu e disse: vem cá, lança do outro lado, lança lá do outro lado. Eu imagino, se ele tivesse ali naquela hora, com a sua experiência e teimosia, ainda que ele questionou: mas eu passei a noite toda, Senhor, não peguei nada. Lança do outro lado.
O bom é que ele não prosseguiu com a teimosia dele. Ele obedeceu. Tá bom, agora eu não vou ser teimoso. Eu vou obedecer, mas eu vou jogar do outro lado. Jogou do outro lado e ele viu o milagre aparecer. O peixe veio na rede. Muitas vezes nós, por sermos teimosos, não vemos o milagre aparecer na nossa vida. Mas digo eu a você, deixe no altar. Isso não é de Deus. Talvez vou me incluir, porque as pessoas às vezes tomam e acham que a gente prega direcionando aquilo. Isso foi para mim. Aí eu já me incluo para a pessoa não pensar que estamos direcionando a uma pessoa. Irmão, isso é para mim, isso é para você, isso é para nós todos, aqui e pela internet. Agora, se a carapuça serviu, vamos tomá-la, né? Porque é o que disse irmão Brana, na pergunta desesperada de alguém: irmão Brana, eu fui salvo. Você é salvo, eu sou salvo. Fui batizado no nome de Jesus Cristo, eu sou, você é. Mas como posso me afastar de um espírito de teimosia, o qual parece que não consigo afastá-lo, irmão Brana? Eu acredito que essa pessoa está desesperada, já passou por tantos problemas, situações que a teimosia atrapalhou, que Brana diz: bem, meu irmão ou irmã cristã, seja quem for, a maioria das vezes, quando você encontra pessoas que têm espírito de teimosia, é geralmente o complexo que causa isto, ou herdam isto. Quer dizer, você tem um complexo por causa da mente, você ouviu algo, ou pensou algo, aquele complexo foi criado, aquele sentimento, e aí causou esse espírito de teimosia. Ou se não pensou, ou se não ouviu algo na mente, herdou por natureza, como diz o irmão Brana. Geralmente, um complexo que causa isto, ou herda isto, da mãe, do pai, tio, avô, avó, ou algo assim. E se você traçar sua vida de volta, descobrirá: tenho tirado isto. Agora, eu estou falando de teimosia, mas tem outras coisas que a pessoa herda. O mentiroso, e assim vai por diante. Eu queria ser o garanhão. Alguém lá de trás veio com aquilo ali, entendeu? Agora, Brana disse aqui no final, vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar. O irmão Brana disse: então, quando você sentir que você tem um espírito de teimosia, você deixa a coisa no altar e creia em Deus que a coisa está morta. Você sabe, a pessoa às vezes é tão teimosa que às vezes não quer nem ir no médico. Não, eu sou um crente, eu creio em Deus, já orei. Aí eu pergunto: foi curado? Não, continuo com dores, com febre. Então é hora de ir no médico. Você orou, vá lá no médico. Irmão Brana foi muitas vezes no médico, irmão. Brana que orava por milhares de pessoas, e ele não só orava, como via câncer cair na plataforma. E nós lemos a mensagem e vemos Brana muitas vezes indo ao médico. Mas o que era isto? Falta de fé? Não. Tinha que passar pelo processo, passar por aquilo. E às vezes, quando aceita, vai no médico, o médico receita, não toma o remédio. Teimosa. Irmão, irmã, por toda parte. Precisamos nós, cada vez mais, crescer neste caminho, nesta caminhada, desses trovões, desta revelação dos selos, da terceira puxada, para tentar ter uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz, e que nós mesmos nos atrapalhamos e não vivemos muito
mais tranquilo e em paz, não é muito pelos outros, não. É mais por causa de nós mesmos, nossos pensamentos. E pensamos e pensamos e continuamos pensando, aquilo nos causa muitos complexos que às vezes nos atrapalham. Isto é o que Brana disse: creia em Deus, deixe no altar e creia em Deus. A coisa está morta e você nunca terá mais isto, meu irmão, minha irmã, por toda parte. E siga em frente e não preste nem mesmo mais atenção nisto. Eu já deixei no altar, seja espírito de teimosia, seja qualquer outra coisa. Deixe no altar, saia dali e não preste mais atenção nisso. Siga em frente e a coisa te deixará. Porque não sou eu que tiro de você, e não é você que tira de mim. É Deus. Se nós deixarmos Ele deixar. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Afaste-se rapidamente. Então este seria o meu conselho para você. Nós vencemos isto. Nós vencemos o diabo pela fé. É assim que vencemos, é pela fé. É assim que vencemos todo o mal, é pela fé. Amém. Amém, meus irmãos? Vencemos pela fé? Tome posse, meus irmãos, dos trovões. Toma posse da revelação. Isto é o poder que Deus te entregou. A denominação não tem, teus amigos do trabalho não tem. Oh, irmão, o diabo quando te pega, ele nos maltrata tanto, irmão. Ele não tem dó de mim, não, dó de você, não. Você tem dó do inimigo? Irmão, com o inimigo não se conversa, não. É luta, é briga, é guerra. Não tem, vamos conversar aqui, o diabo, vamos dialogar. Não tem diálogo com o diabo, não. Ele te apanha, te joga no lixo. Se você não se posicionar e lutar, você se tornará uma prostituta, um beberrão, um cachaceiro. Se não desrespeitando as mulheres, mas mostrando que isso é ruim para elas, com todo respeito às mulheres, mas essa atitude não é uma atitude boa, com todo respeito aos que bebem, mas isso não é uma atitude boa. Senão você se tornará um religioso, denominacional, igrejeiro. Eu me tornarei um igrejeiro religioso, não desrespeitando as pessoas religiosas, com amor a todos. Mas isso não é o que nos limpa, o que vencemos ao diabo. Não vencemos o diabo com religião, com oração, simplesmente, mas pela revelação, que nos traz revelação ao orarmos a Deus. Irmão, nós não oramos de qualquer forma. Sabemos o que estamos orando e por que estamos orando. Porque temos recebido uma mensagem que ninguém teve. E Ele, Deus, entregou na sua mão esta revelação, esta mensagem. Aproveite isso. Filho de Deus, filha de Deus, você pertence a Deus. Então lute, tome posse do que é seu. Não pense que o diabo vai pegar você, vai conversar, não, vai te jogar no lixo. Não tenha dó do inimigo, não. Lute a cada dia e vença, porque Jesus venceu a morte e te deu esta herança, a cura divina, a salvação, e não somente isso, a paz. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Eu sei que na sua casa tem todo tipo de problema, eu sei disso, mas você pode viver em paz se você olhar para a revelação, para a mensagem. Na sua casa você é a única pessoa talvez que tem esta revelação. Tudo em volta está vivendo com o inferno nos seus lares. A sua presença ali faz com que isso bloqueie. Vê na sua mente, expulse isso. Grande Deus, nós reconhecemos, Pai,
que somente o Senhor pode trazer esta paz interior, esse descanso na alma, para o meu irmão, a minha irmã, este marido, essa esposa, este filho, esta filha, esta igreja, ao pastor. Grande Deus, ajude que cada um possa ter esta revelação dos trovões, desses mistérios, dos selos revelados, da tua manifestação no monte pôr do sol, e ver, Senhor, que isto é o que nos dá força para vivermos, para lutarmos a cada dia. Portanto, Senhor, eu peço humildemente em favor dos meus irmãos, que eles sintam, Senhor, este poder nas suas almas e tenham, Senhor, o domínio, que esse homem interior possa explodir com esse homem exterior, e esses complexos sentimentos causados por pensamentos ou por herança, natureza de seus pais, avós, tios, seja quem for, possa ser vencido em nome de Jesus, que eles tenham uma vida melhor, que eles tenham, Senhor, uma paz interior e possam viver tranquilamente. Oh Deus, dê vitória ao meu irmão, à minha irmã, a este casal, a esta família. Ajude, Senhor, cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Quantas vezes me senti sozinho, Deus meu Deus, me senti num grande labirinto, Deus meu Deus, parecia que não tinha uma saída, mas tu, Senhor, gracioso e misericordioso, me mostrou nessa palavra quem realmente sou. Isso me libertou e agora estou sempre a te seguir. Obrigado, Senhor, pois até aqui tu que me sustentou e sempre ouviu o meu clamor, porque me amou. Obrigado, Senhor, pois até aqui tu que me sustentou e sempre me ajudou, porque tu és meu Salvador. Deus, meu Deus, quantas vezes me senti sozinho, Deus, meu Deus, me senti num grande labirinto, Deus, meu Deus, parecia que não tinha uma saída, mas tu, Senhor, gracioso e misericordioso, me mostrou essa palavra quem realmente sou. Isso me libertou e agora estou sempre a te seguir. Eu estou sempre a te seguir, Senhor. Obrigado, Senhor, pois até aqui tu que me sustentou e sempre ouviu o meu clamor, porque me
pois até aqui tu que me sustentou e sempre ouviu o meu clamor, porque me amou. Obrigado, Senhor, pois até aqui tu que me sustentou e sempre me ajudou, porque tu és meu Salvador, porque tu és meu Salvador. O complexo, o que significa complexo? A psicologia diz que o complexo é o sistema de pensamentos reprimidos cujo valor emocional pode gerar certos comportamentos patológicos. Isso é um problema para o ser humano, complexo. Mas creio eu que nós, esposa de Jesus Cristo, pela revelação desses mistérios, temos o poder em nossas mãos de falar a palavra. Você tem isso em você. Use em seu favor.